E no Visão da Política de hoje, eu recebo aqui o vereador Lucas Quitão. Lucas, seja muito bem-vindo ao Visão da Política e hoje a gente vai falar muito sobre política, sobre articulação e, claro, sobre o seu trabalho na Câmara Municipal. É uma honra para mim, Mona Lisa. Obrigado pelo convite. Um prazer estar mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa. E estou à disposição de vocês. Fico muito honrado. Lucas, eu vi no seu site a seguinte frase: rompemos com a velha política. Os interesses coletivos são a nossa prioridade. Explica pra gente o que você enxerga como a velha política. São as pessoas mais velhas que estão na política há muitos mandatos ou você acha que são as práticas que são velhas e você entrou ali com práticas novas? É mais nesse sentido mesmo das práticas, né? Principalmente porque esse lema está lá desde o início nosso na Câmara, né? Lá em 2016. E foi naquele momento em que era muito discutido isso. Não só a questão de idade dos políticos, né, dos parlamentares, mas principalmente o modo deles agirem, né? E lá na Câmara eu percebi isso com mais clareza ainda, né? A velha política é aquela do tapinha nas costas, é aquela que o eleitor está cansado, né? E que fica ali só no campo das promessas e que as coisas não acontecem. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que todos nós sabemos e não queremos mais viver essa velha política. Então a gente traduz o posicionamento desses anos de Câmara Municipal, da minha passagem pela política, justamente lutando contra esse pessoal que está lá fazendo o mais do mesmo, né? Fazendo o que sempre fizeram e não deu certo e que a população quer ver mudança. E principalmente por não ter vindo de família de político, né? Por não ter sido criado nesse meio, eu tenho muito essa vontade e carrego essa responsabilidade comigo, de fazer uma política diferente da que está aí colocada, mas nada contra a idade das pessoas, né? Pelo contrário, é justamente nos opondo à política antiga, essa política arcaica, aquela que não quer ver os interesses da população em primeiro lugar. Então, você é o vereador mais jovem desde o seu primeiro mandato da Câmara Municipal. Como surgiu esse desejo pela política e como foi entrar lá e descobrir que você era o mais jovem? Mona Lisa, até foi uma surpresa, né? Eu tinha trabalhado com o Tiago Abernais, que tinha sido até então o mais novo de idade, né? Ele entrou com 22, eu entrei com 25 e foi uma surpresa muito boa, porque nessa eleição de 2016 a renovação superou 60% da Câmara. Então, Realmente as pessoas pregavam isso, né? Que precisava de uma renovação política. exato, e foi, né, nesse volume de ideias aí que a gente colocou as nossas. E eu tinha saído da universidade, tinha vindo de movimento estudantil, né, fui coordenador do centro acadêmico, e o que me deu voz mesmo foi o Conselho da Juventude do Governo do Estado, onde a gente conseguiu implementar a política do passe livre estudantil. Então isso acabou projetando essa nossa mobilização e eu tive a felicidade e Deus me abençoou para chegar na Câmara, né? Eu tinha sido estagiário lá, assessor, nessa idade. E de lá para cá foi muito aprendizado, como você bem lembrou. Eu fico muito honrado de ser o mais novo e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade, né? Já pensou, assim, por 2 mandatos consecutivos, representar essa parcela da população, que inclusive o último censo do IBGE, né, as últimas pesquisas mostram que o interesse do jovem pela política tem aumentado, foi o segmento que mais teve novos títulos, né? Logicamente, esses eleitores que chegam agora, antes não tinham tanto interesse, né? O público de 16 a 18 anos tem sido mais preocupado com essas questões e eu vejo isso com bons olhos. Na minha época, por exemplo, e sei que você também acompanha muito de perto a política, eu acho que na nossa juventude não tinha tanto debate político nas rodas de amigos, né? Então eu já vejo isso como um ponto positivo hoje. Na verdade, em conversas, em rodas de amigos, o debate político era algo muito chato, né? E que realmente ninguém queria debater e sempre tiveram esse afastamento da política, né? Em 2022, nas eleições, a gente teve uma grande ação para que os jovens de 16 a 18 anos tirassem o seu título de eleitor e a gente viu um resultado. Você acredita que para essas eleições a gente também vai ter assim uma força da juventude participando do pleito?
Acredito, Monalisa, e acredito também que é um cenário parecido com aquele de 2016, onde a prefeitura não vai tão bem, né? A população goianiense se preocupa com essa mudança e, como eu disse, né, a mudança de comportamento da classe política, do prefeito ou da prefeita, dos vereadores e vereadoras. Então, é um contexto muito parecido, somado a esse que você bem lembrou, que é uma participação maior dos jovens. E eu ainda incluiria, né, um terceiro fator que pode ser muito presente, ainda a polarização, né, da esquerda e da direita pode também influenciar muito as eleições agora de 2024 nos municípios. Eu não sei até que ponto isso pode ter uma relevância como uma cidade grande como Goiânia, né? Que aí eu pelo menos tenho trabalhado para colocar o debate mais no campo local, né? Porque independente da ideologia, eu costumo brincar, Monalisa, um buraco na rua não tem ideologia, né? Uma vaga que falta numa escola para uma criança hoje não tem partido, né? Então, sendo de direita ou de esquerda, a gente tem que focar no debate da solução do trânsito de Goiânia, né? Como eu lembrei, olhar pela educação, nós temos aí 15 mil crianças aguardando vagas em CIMEI, enquanto isso os pais e as mães impedidos de trabalharem, né? Nós temos que enfrentar a saúde que está um caos hoje em Goiânia, em todas as esferas, né? Quer dizer, nós temos pontos delicados para serem tratados na campanha e acho que a gente tem que ter esse cuidado de discutir a cidade ao invés de nos prender a um debate nacional. Bom, como você trouxe esse assunto, eu vou adiantar. Você tem um trabalho como independente na Câmara Municipal, que justamente aborda menos ideologia e mais o que realmente precisa ser feito em Goiânia. Inclusive, assim, algumas matérias que a gente pôde acompanhar, você pode até elencar matérias que foram muito divulgadas de grandes problemas que a gente viveu na capital, como lixo, como o problema de vaga para as crianças. Nessas pautas, você sempre estava ali batendo, mas de uma forma um pouco diferente, podemos dizer assim. Qual que é o tipo de oposição que você faz e em que momento você vota junto ali com a prefeitura porque você vê que aquilo é bom? Monalisa, eu agradeço, inclusive, a oportunidade de explicar o nosso posicionamento, né? Eu que privo muito o contato com as pessoas para nortear nosso posicionamento lá dentro. E tem tido sucesso justamente porque nos pontos delicados para a cidade, eu faço questão de apoiar se a prefeitura tiver com a razão, né? Já naqueles que vai sobrecarregar ainda mais a população, com aumento de tributos, empréstimos, coisas que nos preocupam, eu realmente vou contra a prefeitura, mas porque eu prefiro estar de bem com os goianienses do que, nesse ponto, prejudicar o nosso trabalho lá apenas para atender um pedido político da prefeitura, algo assim, né? E sendo mais objetivo, na votação, por exemplo, do aumento do IPTU, eu fiquei do lado da população, contra a prefeitura. A prefeitura tentou criar a taxa do lixo, fomos contrários, né? Até judicialmente falando, assim como também naquela autorização para a prefeitura contrair um empréstimo agora de 710 milhões. Conseguimos na justiça ainda suspender a votação, votamos contrário, trabalhamos muito, mas foi aprovado o projeto com a maioria dos votos da casa. Apesar de até hoje, por exemplo, a prefeitura não ter tido toda a documentação para fazer essa operação financeira. Já em outros pontos, projetos bons para a cidade, faço questão de apoiar, como vários casos aí de negociação de dívidas, né? Onde a gente trabalha pelo menos para reduzir um pouco do imposto, não sobrecarregar tanto o cidadão que passa por uma crise econômica. Enfim, é mais ou menos nesse sentido. O que é matéria boa para a cidade, eu estou do lado do passo da prefeitura. O que não é, eu faço questão de ter essa independência justamente para ficar de bem com as pessoas lá fora, ao invés de só priorizar esse debate político da casa, né? Inclusive, talvez ainda nesse mês de maio, a gente tem um projeto da prefeitura que parece que vai ser muito bom, que é o Centraliza, né? Fala um pouquinho dele pra gente. Exatamente, Monalisa. E é um projeto, né, como você bem lembrou, do passo da prefeitura, mas que tem o nosso apoio. Eu, inclusive, participei de várias etapas dele, que foi a formulação com as entidades para discutir iniciativas que são, ao meu ver, agressivas e no bom sentido, porque vão levar empreendimentos, empresas, empregos para o centro, né?
O Centraliza, que vai ser provavelmente votado e sancionado em maio, tem lá incentivos de até 8 anos no IPTU para as pessoas que revitalizarem a fachada do seu imóvel, né, e gastarem até 2% do valor venal. Quer dizer, isso já vai dar uma cara nova para o centro, né? Vai ter também 60% de desconto no imposto sobre serviço de todas as atividades. Então, todos os profissionais autônomos, prestadores de serviço, universidades, hospitais, mecânicas, salões de cabeleireiro, uma série de advogados, contadores, que se mudarem para o centro vão usufruir desses descontos. E também para ajudar a construção civil, quem comprar um terreno, parcelar ele, construir apartamentos, casas, vai ter também o desconto do ITBI para o comprador do terreno, o incorporador, e também para quem comprar, né, o cliente desses apartamentos, que aí eu já faço também uma defesa que seja imóveis populares, para diminuir o impacto, né, das pessoas na cidade. Tem muita gente que trabalha no centro, mas tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar em casa. Se ele tiver condição de comprar ali mais ou menos na mesma faixa de valor um imóvel no centro, ele vai impactar menos no trânsito, ele vai ter mais acesso aos serviços públicos, né, de saúde, educação, coisas que deram certo em São Paulo, por exemplo, eu acho que a gente pode trazer para cá nesse formato, que também está incluso ali uma área de pedestralização, que é um circuito turístico do centro, com pontos históricos, incentivos. A gente tem muito lá, né? E falta a população ter acesso, né? E ter gente ali o dia e a noite toda, né, Falta Manaís? vida, né? Falta vida, ocuparem esses espaços. Tem previsão de um centro gastronômico também, né, um centro esportivo ali naquela área do Jockey Clube. E também, lá no Bosque dos Buritis, está previsto um show de águas com investimento da prefeitura num ponto turístico ali, bem bacana. E eu vejo que quando tem incentivo fiscal e urbanístico, a iniciativa privada vai ter motivos para ir para lá, né? E é por isso que eu vejo que pode acontecer com rapidez. Bom, a gente fica muito feliz de saber desse projeto e a gente torce para que ele seja aprovado logo, mas também seja executado logo, né? Porque a gente precisa realmente que as pessoas vivam a cidade e esse projeto parece que ele contempla ali todas as áreas para as pessoas viverem, né? Que a gente tem disponível. E, inclusive, no traçado original, o centro é menor do que no Centraliza, né? Então, eles fizeram questão de abordar uma região maior para poder, além do centro, né, aquelas áreas ali lindeiras também sejam beneficiadas. E acho que isso é muito bom para a cidade toda, né? Para gerar emprego, para trazer gente nova, para movimentar aquela região que, para mim... Vai melhorar muito a segurança, porque onde tem gente, onde tem iluminação... Vai ter onde muito tem menos família, crimes, né? Onde tem movimento, concordo. É por aí. A ideia é essa e já foram aí mais de 12 projetos como esse para revitalizar o centro. E dos que eu pesquisei, o Centraliza atual é o mais agressivo nesse ponto, de dar mais incentivos para quem for para o centro. Ainda falando um pouco sobre o seu trabalho na Câmara dos Vereadores, como é que funciona as articulações ali dentro? Para a gente trazer também para o nosso público um pouquinho de como funciona lá dentro. Eu percebo que as pessoas elas não sabem muito bem qual é o trabalho dos vereadores e acredito que falta também, às vezes, um pouco de interesse. As pessoas ficam muito ligadas ali ao executivo, às eleições nacionais ali para presidente, para governador, e elas esquecem que o vereador é o político mais próximo que elas vão ter ao lado dela, né? Então conta pra gente também um pouquinho sobre o seu trabalho lá na Câmara, o trabalho dos vereadores. O vereador, constitucionalmente, tem a obrigação de fiscalizar todos os atos da prefeitura, né? Então, por aí a gente já vê que a carga de serviço é alta, né? E, além disso, legislar nas competências do município. Eu gosto de falar disso, Mona Lisa, porque vocês, telespectadores, nós, enquanto cidadãos, temos que entender, por exemplo, a competência da prefeitura, né? Começando pela saúde. A prefeitura, o município, tem a obrigação de cuidar da saúde básica, daqueles pontos de saúde preventiva, né? PSF, as UPAs, CAIS, alguns atendimentos de urgência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma vaga de UTI, o município pode ajudar pouco, geralmente é uma obrigação mais do Estado, mas
que não deixa de ter também uma responsabilidade ali, porque se você fizer um trabalho preventivo bem feito, né, você vai acabar aliviando a média e alta intensidade. Da mesma forma, a educação. O município tem uma competência das creches, né, das escolas infantis. Então, essa é a obrigação do município. Na questão de zeladoria da cidade, aí é onde a prefeitura realmente tem muito a fazer, né? Questão de iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação, cuidado com a cidade, né, que a gente chama na Comurg de urbanismo, que é ali a pracinha, o canteiro das avenidas. Isso tudo é obrigação do município. Então, a gente sabe também que o município tem muitas obrigações e sobra agora a nós fazer a fiscalização de todos esses serviços. E que, infelizmente, no momento atual, a gente vê que não estão sendo bem prestados. Então, o dever do vereador, em tese, é esse, né, de cobrar para que todos eles sejam bem executados. E aí, politicamente, existe esse contato com a prefeitura nesse sentido de acompanhar o serviço, de acompanhar os processos licitatórios, né, de fazer um debate de conteúdo na Câmara, que também é uma preocupação nossa, né, os projetos que chegam lá, sendo eles da prefeitura ou dos próprios vereadores, a gente tem que elevar o discurso, né? Trazer ideias novas, buscar muitos casos que deram certo em outras cidades. Isso aconteceu em muitos marcos regulatórios, né? Nos últimos anos, a Câmara aprovou um novo Código Tributário, e o nosso antigo já tinha mais de 60 anos. A Câmara também atualizou o Código de Posturas do município, que é aquela lei que determina o horário de funcionamento do comércio, e nós demos um passo muito importante, Mona Lisa, porque hoje Goiânia tem uma lei atual que possibilita que o comércio funcione em vários horários, à noite, madrugada, que para mim isso é uma visão de uma metrópole, né, de uma grande cidade. E o nosso Código de Posturas antes era de 92, então já era ultrapassado e não tinha toda essa previsão moderna. 32 anos atrás. Exato, que é, assim, para mim um avanço, né? E lá, inclusive, a gente pôs uma emenda nossa, que foi muito comemorada, que agora eu trabalho para que ela seja implementada, que existe também essa dificuldade, né? Existem leis muito boas, mas nem sempre elas são cumpridas. Então o vereador também entra nesse papel de buscar para que aconteça tudo aquilo que está previsto, que é a lei para evitar acúmulo de lixo pela cidade. A gente está com um projeto novo, né, da prefeitura para coleta de lixo. Isso, que é um consórcio, né, que foi feito uma emergencial, justamente porque a Comurg não estava dando conta da demanda e foi uma forma da prefeitura agir rapidamente em parceria com a iniciativa privada. Mas eu já adianto, Mona Lisa, há um alto custo para a cidade. Então, é um ato que deve ser revisto por uma nova gestão, justamente para ver esse equilíbrio entre um bom serviço e o custo dele, né? A Comurg não daria conta mais de prestar um bom serviço? Mona Lisa, eu fui vereador quando o Íris foi prefeito e a Comurg funcionava, efetivamente, né? A manutenção dos caminhões funcionava, que foi o que provocou essa crise há alguns meses e provocou também essa licitação emergencial, essa contratação emergencial, melhor dizendo, né? Então, assim, na minha visão, a Comurg é sim capaz de prestar esse serviço, como sempre fez, inclusive a um custo menor do que é prestado hoje, mas isso exige uma gestão enérgica, eficiente, né? Redução de custo, otimização ali de todos os servidores, de todas as garagens. E a Comurg hoje é uma empresa muito grande, né? Eu gosto de falar isso porque ela presta serviço para o município. Então ela tem que ter esse perfil de empresa e não de uma secretaria e não de um cabide de empregos, como costuma ser usada, sabe? Então é uma escolha de cada gestão, mas eu acho que aí tem muita coisa para ser feito, principalmente na questão de transparência ali da companhia. E eu falava porque a questão do lixo hoje é um problema da cidade de Goiânia, né? A gente tem que bater firme nesse ponto, principalmente porque em alguns bairros, Mona Lisa, naqueles mais comerciais, como 44, Bernardo Sayão, Centro e Campinas, está existindo muito acúmulo de material reciclável que acaba servindo em algumas cooperativas que não obedecem tanto às regras, servindo o consumo de drogas. E a gente vê, por exemplo, o surgimento de pequenas cracolândias pela cidade, e isso nos preocupa bastante. Então, até esse material reciclável, se ele não for bem gerido, bem destinado, ele pode colaborar
com o uso de droga, por exemplo. Então, hoje a prefeitura tem ali alguns ecopontos, que é aquele ponto certo para a pessoa depositar um entulho, madeira, papelão, plástico, material reciclável em geral, e ali ele vai ser destinado a uma cooperativa séria, né, que obedece às leis trabalhistas, que funcionam de acordo com as normas da AMA, que não acumula resíduo, que pode ajudar a proliferação de Aedes aegypti, né? A gente está sentindo aí o peso da dengue nesses meses. Então, um problema que vai gerando muitos outros, né? Exato, é o que eu ia falar, assim, o problema do resíduo e da coleta em Goiânia, ele é transversal, né? Ele passa pela saúde, pela educação das pessoas, pela segurança pública, então é um ponto que a gente tem que saber tratar com muito cuidado aqui em Goiânia. Na sua visão, como a gente pode fazer para que essa educação também ali dos cidadãos atinja um patamar melhor de consciência? Porque se a gente tem esses pontos de coleta de recicláveis, talvez falta também aquela pessoa, o empresário, destinar corretamente esse lixo. E a gente vê isso em várias outras áreas também, né? Analisa, para mim você falou tudo, assim, é o ponto de partida de qualquer boa gestão, de qualquer sociedade bem organizada, né, a educação. Infelizmente não é tão investida, né, não é tão priorizada, mas nesse caso eu acho que a gente pode trabalhar muito com incentivos. Eu vi um projeto que deu certo em São Paulo, por exemplo, que as pessoas recebiam um cashback em levar o seu material reciclável até esse ecoponto. Então você vai dar um incentivo, que seja um desconto no IPTU, né, alguma forma de trazer o cidadão, né, incentivar ele a destinar corretamente esses resíduos. Mostrar para ele que se ele levar, ou se ele comunicar a coleta, que vai colocar ali nos determinados dias, aquele material dele vai ser bem utilizado para algumas famílias, né, que podem ter sua renda melhorada, uma vida digna. Tem muita gente que hoje vive dos resíduos, né, não é nem do lixo, porque a gente costuma dizer que o resíduo ele tem um valor econômico, né? E lá no aterro, por exemplo, está cheio de resíduo que pode ser bem utilizado se a prefeitura fizer uma gestão correta, se incentivar, fizer campanhas de conscientização. Então eu acho que é por aí. Eu até fui numa escola municipal esses dias e lá eles fazem esse trabalho de conscientização das crianças sobre o valor, por exemplo, de uma latinha de alumínio, sobre o valor do papelão. E aí ali eles estão trazendo benefícios para a cidade e as crianças estão aprendendo a lidar corretamente, né? E chegam em casa e ensinam os pais, né? Tomara, eu acho que esse é o caminho, né? Para não deixar jogar lixo na rua, que esse lixo vai entupir os bueiros, vai dar enchente, né? E ali é um ciclo, né? A gente tem que tentar conscientizar as pessoas disso. A prefeitura tem obrigação? Tem, mas a população também tem que fazer a parte dela, né? Que estão falando um pouco aqui de coalizão. Na semana passada, eu conversei aqui com o Vinícius Siqueira sobre partidos políticos. E aí, para esse ano, a gente tem 29 partidos, e aí a gente dificulta um pouco ali o trabalho também do executivo, com essa quantidade de partidos, muitas vezes, e fica aquele trabalho ali de articulação e muitas vezes toma lá da cá. Qual que é a sua visão sobre esse número de partidos e sobre as coalizões que a gente vê? Analisa, eu vejo que é um problema brasileiro, né? A democracia americana, por exemplo, conta com 2 grandes partidos e eu acho que isso é bem resolvido ali, né? Mas aí a gente está falando de uma democracia que já passou dos seus 100 anos de existência, né? A nossa tem menos de 40, já tivemos 2 impeachments, né? Uma série de escândalos, então eu vejo isso, Monalisa, como uma evolução social do Brasil, né? Já tivemos mais partidos que nós temos hoje, né? E a gente caminha para a redução deles a cada eleição que passa, né? Principalmente nessa que a cláusula de barreira já tirou muitos pequenos partidos, né? E nada contra os pequenos partidos, pelo contrário, né? Eu sou contra essa barganha, né? Que você bem colocou, que infelizmente é uma realidade. Para o prefeito, para os governadores, para o presidente da República, né? Infelizmente as siglas acabam trabalhando mais para obter espaço nas administrações do que por uma ideologia ou uma causa, né? Então, já que é assim, eu acho melhor a gente simplificar o sistema, diminuindo o número de partidos, porque aí as pessoas vão passar a escolher os partidos muito mais pela afeição ideológica, né? Por acreditarem naquela causa, do que por um interesse político ou eleitoral.
Mas para que isso aconteça, Mona Lisa, eu já acho que tem que ter reformas eleitorais mais pontuais. Digo porque hoje acaba que no mundo eleitoral os candidatos ou candidatas se colocam em alguns partidos por viabilidade eleitoral, né? E não por proximidade ao partido. Então, na medida que você coloca todo mundo igual, e aí você faz, por exemplo, um sistema parecido com aquele distritão, em que aqui na Assembleia, por exemplo, os 41 deputados mais votados seriam eleitos. Então, nesse formato, por exemplo, os candidatos escolheriam a sua sigla de acordo com a sua ideologia. A sua ideologia, concorda? Valores. E não mais de acordo com a viabilidade eleitoral, né? Então, você é a favor do voto distrital? Nesse ponto, sim, eu sou a favor de encontrar um sistema que coloque todos os partidos em viabilidades iguais quando se fala em eleição. Não sei se eu fui muito claro. Sim. Porque o distritão tem ali outras peculiaridades, né? Não sei se é o caso, mas falavam de uma lista fechada em que o presidente do partido escolheria os candidatos, e isso já me preocupa. Eu acho que, né, claro que os partidos têm um limite de candidaturas, mas ali dentro daquele limite tem que ser uma escolha democrática e não pessoal do presidente da sigla, concorda? Sim. E essa discussão já é travada quando se fala do fundo eleitoral, né? O presidente do partido tem liberdade de escolher discricionariamente quanto, para quem, exato. Então eu acho que tem que ser uma escolha mais colegiada justamente para evitar que o presidente do partido escolha um ou outro para ser beneficiado mais que os outros, né? Pela sua experiência, o que você acredita que o eleitor goianiense quer? O eleitor goianiense quer segurança. E segurança pública, segurança administrativa, né? Segurança dos serviços que são prestados. Como eu disse mais cedo, é um cenário parecido com o de 2016, em que o Íris, né, com toda aquela bagagem dele, volta justamente porque é o certo. Eu acho que o eleitor vai procurar isso, né? Uma pessoa experimentada, capacitada e que dê tranquilidade no sentido, olha, a prefeitura está em boas mãos, nós vamos recuperar esse tempo perdido, vai cuidar da casa e vai oferecer um bom serviço para o cidadão. Que esse é, assim, o dever de casa, né? Você pode reparar que os bons prefeitos em Goiânia foram aqueles que fizeram o básico bem feito, né? O Nion foi o prefeito das praças, dos parques, o Íris foi aquele dos mutirões, né, do cuidado com a cidade. Então eu acho que é mais ou menos por aí, não tem que inventar muita coisa, é fazer o básico bem feito e o eleitor deve procurar por esse tipo de candidatura. Lucas, muito obrigada pela sua participação no Visão da Política de hoje. Eu que agradeço, fico honrado, Mona Lisa. Continue fazendo esse jornalismo coerente, responsável e contem conosco lá. Muito obrigado. Muito obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até amanhã.